Você já imaginou descobrir que uma pessoa da sua família perdeu em poucos meses tudo que levou anos para construir? Dinheiro guardado, limite de cartão de crédito, fez empréstimos, perdeu todo o salário, todo o patrimônio. Tudo isso foi consumido em apostas feitas pelo celular. Infelizmente, essa é uma realidade que tem assustado muito as famílias brasileiras. E o problema é que quando a família percebe, muitas vezes a situação já saiu completamente do controle. Eu sou Evilásio Tenório, advogado com atuação em direito da saúde, e criei esse canal para falar de forma clara e direta sobre direitos relacionados à saúde, tratamentos médicos e situações que afetam a dignidade das pessoas e das suas famílias. E hoje eu queria conversar com você sobre a ludopatia, que é um transtorno relacionado ao vício em jogos e apostas. Porque existe uma diferença muito grande entre alguém que aposta de vez em quando, perde um dinheiro aqui e outro ali, se arrepende, e uma pessoa que está doente e já não consegue mais controlar o próprio comportamento. A ludopatia não é simplesmente a falta de responsabilidade. Não é apenas uma pessoa que não soube a hora de parar. É um transtorno que pode destruir a vida financeira, emocional e familiar de alguém. A pessoa passa a apostar compulsivamente para recuperar aquilo que perdeu. Quando perde novamente, aposta ainda mais e isso vira um ciclo. Esconde os prejuízos da família, pede dinheiro emprestado, usa limite bancário, contrai dívidas e muitas vezes continua acreditando que fazer mais uma aposta vai ser capaz de resolver essa situação. Só que essa aposta quase sempre gera uma outra perda. E existe um aspecto desse problema que precisa ser discutido, que é a atuação das próprias empresas de aposta. Algumas dessas empresas acompanham detalhadamente o comportamento do apostador. Elas sabem quando a pessoa deposita, com que frequência ela aposta, com quanto tempo ela permanece na plataforma e quando começa a reduzir o volume das apostas. E existem relatos de muitos usuários que, justamente quando eles tentam diminuir ou parar, eles passam a receber mensagens, promoções, oferta de bônus e até ligações da empresa. A empresa pergunta por que a pessoa deixou de apostar, oferece alguma vantagem para que ela volte e cria novos estímulos para mantê-la dentro daquela plataforma. Você percebe a gravidade disso? A pessoa já está tentando sair de um comportamento compulsivo e a empresa que lucra com esse comportamento compulsivo entra em contato com a pessoa para incentivá-la ainda mais a continuar apostando. Em vez de identificar os sinais de riscos e proteger o consumidor, a plataforma ela pode explorar justamente o momento de maior vulnerabilidade daquela pessoa, de maior fragilidade. Isso contraria a própria lógica da legislação brasileira, que exige dessas empresas políticas de jogo responsável e medidas de prevenção ao transtorno do jogo patológico. A empresa não pode se apresentar como preocupada com o chamado jogo responsável e, ao mesmo tempo, pressiona um apostador vulnerável para que ele volte a depositar dinheiro, que volte a apostar. E aí tem um ponto jurídico muito importante que poucas pessoas sabem. A lei número 14790, que regulamentou as apostas de cota fixa no Brasil, proíbe expressamente a participação de pessoa diagnosticada com ludopatia com laudo emitido por um profissional de saúde mental. E essa própria lei determina que as apostas realizadas em desacordo com essa proibição são nulas de pleno direito. Isso significa que uma pessoa com diagnóstico de ludopatia não deve estar apostando, que a empresa não deve permitir e não deve incentivar a continuidade dessas apostas. Com base nessa regra, já existem decisões judiciais determinando a anulação dessas apostas e a devolução dos valores perdidos. Em um caso julgado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por exemplo, uma plataforma foi condenada a devolver mais de R$ 180 mil a um consumidor diagnosticado com ludopatia que não conseguiu parar de apostar. Nesse processo, o apostador havia pedido o bloqueio definitivo da conta e tinha informado a sua situação, mas a empresa dificultou o encerramento e continuou enviando estímulos para que ele apostasse. A justiça declarou essas apostas nulas e determinou a restituição dos valores, descontando os ganhos que ele havia recebido. Mas eu acho que é bom deixar claro aqui que essa decisão não significa necessariamente que toda pessoa que perdeu dinheiro em uma bet tem direito à devolução. A aposta ela envolve o risco. Quem aposta voluntariamente, perde e depois se arrepende,
em regra, não pode exigir que a empresa devolva o dinheiro que ele perdeu. Para existir uma discussão jurídica sobre a nulidade dessa aposta realizada por quem tem ludopatia, é indispensável que se comprove a doença. E essa comprovação ela começa com um laudo médico. Sem um laudo, não existe dentro do processo prova de doença. E sem a comprovação de doença, o que existe juridicamente é uma pessoa que realizou apostas e perdeu dinheiro dentro do risco normal daquela atividade. Não basta dizer eu estava viciado. Não basta a família afirmar que a pessoa não conseguia parar. E também não basta apresentar apenas extratos bancários mostrando prejuízos elevados. Tudo isso ajuda a demonstrar a gravidade da situação, mas o documento central é o laudo que é emitido por um profissional de saúde mental habilitado. Esse laudo deve constar claramente o diagnóstico de ludopatia, descrever o quadro clínico do paciente e, sempre que possível, esclarecer há quanto tempo os sintomas estavam presentes e de que maneira esse transtorno estava afetando a capacidade do paciente de controlar essas apostas. Por isso, antes de pensar em um processo, uma devolução judicial de dinheiro ou uma indenização, a primeira providência que você tem que tomar é de procurar ajuda. A pessoa precisa passar por uma avaliação profissional e iniciar o tratamento adequado. O objetivo principal não pode ser apenas recuperar o dinheiro perdido. É preciso interromper o ciclo que provocou essas perdas. De nada adianta conseguir uma decisão judicial e continuar apostando. Sem tratamento, a pessoa pode voltar a perder dinheiro na mesma plataforma ou simplesmente abrir uma conta em outra empresa. Além do laudo, é muito importante guardar todas as provas, mensagens enviadas pela empresa, ofertas de bônus, registro de ligações, e-mails, conversas com atendentes e qualquer tentativa de encerrar ou de bloquear a conta precisam ser preservados. Se a pessoa informou a plataforma que estava com um problema relacionado às apostas, pediu para parar e mesmo assim continuou sendo estimulada, isso pode ser especialmente relevante. Os status bancários e o histórico das apostas também ajudam a mostrar a dimensão dos prejuízos e a evolução do comportamento compulsivo. Mas cada caso precisa ser analisado com cuidado. É necessário verificar se havia o diagnóstico, quando a doença se manifestou, se a plataforma foi informada, se houve um pedido de bloqueio, quais estímulos foram enviados pela empresa e quais os valores efetivamente perdidos. Então, sendo bem sincero, como é que é a situação hoje para uma pessoa que tem um diagnóstico de ludopatia? A justiça, ela reconhece que nesses casos que a pessoa ela tem um diagnóstico confirmado em laudo, que essa pessoa entrou em contato com a plataforma e solicitou o cancelamento da inscrição ou buscou de alguma forma parar com as apostas e ainda assim ela foi incentivada a retomar aquele vício, essa pessoa ela judicialmente consegue o reconhecimento desse quadro de ludopatia, consegue a declaração da nulidade das apostas e consegue ser ressarcida de todo o prejuízo que ela teve durante esse período em que ela, sofrendo com a ludopatia, foi forçada, foi obrigada a continuar apostando e continuar alimentando esse vício. Então, a legislação protege essas pessoas, mas é preciso que, antes de qualquer coisa, essa pessoa busque ajuda profissional, que essa pessoa tenha um laudo médico detalhado explicando a condição de ludopata dela, para que ela possa judicialmente buscar esse reconhecimento da nulidade das apostas e ser reembolsada de todo o prejuízo que sofreu, para tentar de alguma forma reconstruir sua vida financeira. A devolução do recurso ela não é automática e não pode ser prometida antecipadamente. Ela depende de provas e da avaliação que a justiça vai fazer. Então, se você ou alguém da sua família está enfrentando esse problema, não trate a situação apenas como uma dívida ou como uma falta de responsabilidade. Procure a ajuda de um profissional de saúde mental, solicite uma avaliação adequada, interrompa os acessos às plataformas e preserve todos os documentos relacionados a essas apostas. A ludopatia é uma doença séria. Ela precisa ser enfrentada antes que as perdas financeiras se transformem em consequências ainda mais graves para a pessoa e para toda a família.
E depois de cuidar da saúde e reunir a documentação necessária, pode ser importante buscar uma orientação jurídica especializada de um advogado, que vai avaliar se essas apostas foram realizadas em uma situação que permite pedir a nulidade e a restituição dos valores que perdeu.